Estamos aqui sem som, boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria poder nos encontrar aqui para continuar aqui as nossas transmissões sobre aqui os conceitos da psicanálise e, claro, continuar mergulhando aqui em todas essas perspectivas, claro, sobre o inconsciente. Hoje nós continuamos aqui discutindo, abordando sobre as perspectivas sobre a origem da concepção freudiana do trauma psíquico. Nós que no nosso primeiro encontro já falamos, já dialogamos aqui sobre diversas concepções, sobre aquilo que o Freud inicialmente começou sobre as suas formulações sobre o trauma, todas as suas perspectivas, as definições, e claro, acima de tudo, nós sabemos o quanto o trauma é aquilo que faz parte da constituição do sujeito, faz parte da constituição do ser humano. Todos nós, com certeza, conhecemos alguém que, de alguma forma, não de maneira irônica, não de uma maneira, aqui podemos dizer, banalizada, tá? No sentido da palavra, é traumatizado, porque todos nós carregamos, de alguma maneira, alguma certa herança, algum certo momento, algum certo trauma. O trauma faz parte da nossa constituição. E quando vamos abordar pela perspectiva psicanalítica, sem sombra de dúvidas, vamos perceber aqui a magnitude do trauma na dimensão singular do sujeito. A psicanálise talvez tenha essa característica tão própria de ouvir essa singularidade, essa particularidade do sofrimento humano, dando aqui ao sujeito
ouvido, sentido a essas suas experiências, a essa a esses fatos da sua história que de alguma forma contribuem para que ele expresse o seu sofrimento, as suas dificuldades, aquelas suas incompreensões diante de algum momento. E o interessante, acima de tudo, é que o trauma, muitas vezes, ele tem as suas localizações nos primórdios da vida do sujeito, na sua infância. Mas é interessante como que também ao longo da obra freudiana nós percebemos que o Freud percebe que não só são os eventos ao longo da constituição da vida do sujeito que são, de fato, traumáticos. Existem algumas situações na vida do sujeito que não vão ser necessariamente explicados como até Freud trazia naquele momento. Até um certo momento, até meados de 1920, o Freud ainda tinha concepções de que as neuroses propriamente ditas, elas teriam sempre a sua origem no desenvolvimento, na sexualidade infantil do sujeito. E nós vamos percorrer esse caminho. Vamos discutir aquele conceito que nós terminamos falando sobre ele na nossa última transmissão, e quem não assistiu pode voltar aí no canal do YouTube, está registrado para que vocês possam acompanhar, que é aquele termo que podemos traduzir ele no alemão, quer dizer, o original é Nachträglichkeit, que quer dizer aquilo que vem fazer sentido depois, a posteriori. As experiências da infância do sujeito ao longo do seu desenvolvimento marcam. É como se a nossa experiência fosse alguma espécie de quadro em branco, como se tivesse só esse quadro em branco, que fôssemos formando pinturas que vão tomando formas, vão tomando sentidos na vida posterior do sujeito. Quando o sujeito vai representando inicialmente, talvez essas representações e essas experiências para o infante, para a criança, não tenha ainda tanto sentido. Porque ele ainda não tem maturidade, não tem desenvolvimento, não tem compreensão de tudo aquilo que se passa. E algumas experiências vão fazer sentido somente em um momento posterior da sua história. Por isso, Nachträglichkeit, a posteriori, ou só depois, ou futuramente. Por isso é importante nós termos em mente. Mas também com um advento super interessante que aconteceu na história freudiana, um marco histórico, não só na história freudiana, mas mundial, é o histórico da guerra. Com a guerra, houve-se adventos que fizeram que o Freud repensasse toda essa questão. E, como nós dissemos, o Freud começa a repensar toda a sua questão teórica. A repensar que alguns eventos traumáticos não necessariamente estariam na origem da sexualidade infantil. Alguns poderiam ser, de fato, de eventos na vida adulta, de eventos marcantes, como a guerra, por exemplo. Então nós vamos percorrer
aqui um caminho para entender todas essas origens da concepção do trauma e gostaria ainda do final dessa nossa transmissão de hoje ainda de apresentar alguns outros conceitos, se possível, de alguns outros autores também da concepção do trauma, de outros autores pós-freudianos que também são super interessantes e que vale a pena nós começarmos aqui, sem sombra de dúvida, começar a vasculhar, começar a pesquisar e começar também a entender um pouco mais sobre eles. Quem está conosco aqui no Instagram, quer fazer perguntas, quer participar, vem para o YouTube, clica aí no link que está na bio, vem para cá, aqui a gente consegue administrar melhor as perguntas e faz dessa experiência uma experiência muito mais produtiva. Então vem para cá conosco. Quem está aqui conosco, muito boa noite, sejam aqui muito bem-vindos. É uma grande alegria ter vocês aqui conosco. A Ana já está conectada conosco, Érica desde cedo aqui, Ivaneide, bem-vinda. Ana Paula, uma alegria. Priscila, seja bem-vinda. Selma, Luzia, uma alegria. Roberto, seja bem-vinda. A Geisa, boa noite. Nem sempre consegue ver ao vivo, mas assiste no outro dia. Que bom, Geisa, fico feliz, tá? Jocélia, seja bem-vinda. Sônia, Maria Lima, adorei o vídeo que você compartilhou comigo, viu? Vou compartilhar ele em breve lá no Instagram também. Muito bom aquele vídeo. Ana, seja bem-vinda, tá? Uma alegria ter vocês conosco. Pois bem, quando nós começamos, então, a fazer todo esse percurso, é super interessante nós pensarmos todas essas concepções que já temos aqui, né? Pensarmos que a sexualidade infantil, como traz Freud, ela não tem efeitos aqui imediatos na vida do sujeito. Todas essas experiências que a criança vai experimentando no seu desenvolvimento não têm efeitos imediatos, talvez, né? Os castigos que os pais muitas vezes fazem, as experiências da escola, as experiências com amigos, as descobertas da sexualidade, o advento da puberdade na vida da criança, muitas vezes isso não tem efeitos imediatos na vida do sujeito. E esse ponto é super interessante para nós aqui na psicanálise. Quando vamos estudar ali os efeitos do desenvolvimento da sexualidade, e claro, Freud tem uma obra interessantíssima que trata disso, nós vamos ver que toda essa questão da sexualidade vai vir a adquirir um sentido a posteriori para o sujeito. Num dado momento, ele passa por um desenvolvimento, passa por experiências, por acontecimentos, por fatores, por diversas situações, mas o sentido real de muitas experiências ele vai conseguir só dar futuramente. Porque a memória do sujeito, ela vai conseguir ser dotada de significações só no momento futuro, não naquele momento, né? E isso é super interessante para que a gente possa abordar. Inclusive, faço um convite para vocês. Na próxima semana, vou estar fazendo ali um webinário sobre a teoria da sexualidade. Não? Quem tiver interesse em participar, faz a inscrição, vai lá no link no meu Instagram, @psibrunoaugusto, faz a sua inscrição lá, garante a sua vaga. A gente tem números limitados. Vamos fazer na quinta e na sexta-feira, onde vamos tratar especificamente sobre essa questão da sexualidade infantil.
E claro, ao longo desse desenvolvimento, o sujeito tem experiências que vão ser experiências inéditas na vida dele. E diante de experiências inéditas, nem sempre o sujeito tem respostas. E em algumas dessas respostas, o sujeito não sabe, a criança não sabe como se comportar, como reagir. E esses eventos podem ser traumáticos. Podem haver situações que podem ser aqui de fato situações abusivas, situações violentas ou até mesmo situações extremamente traumáticas para a criança. Mas o Freud, no longo do seu desenvolvimento, principalmente na clínica com as histéricas, ele criou uma primeira teoria, chamada teoria da sedução, onde, ouvindo as histéricas e acreditando que a maioria do trauma daquelas histéricas era de ordem da sexualidade e principalmente de um certo abuso em torno da sexualidade na sua infância, ele começou a se questionar: será que todas essas histéricas de fato foram ali abusadas, principalmente pela figura do pai na infância? E o Freud começa a pensar essas coisas. E ele pensa: será que todos os pais ou toda a totalidade desses pais seriam pervertidos? E ele começa a fazer observações em torno disso, que faz aqui uma subversão super interessante. A teoria da sedução fracassa. E vai despontar um achado fundamental para a teoria psicanalítica. Tá? O Freud conclui, tá, que isso que as histéricas traziam eram fantasias das expressões dos seus desejos. E que essas fantasias, elas têm psiquicamente um valor muito forte. Talvez um valor tão forte quanto o valor da realidade. E a conclusão que ele tira desse momento é que o inconsciente funciona de uma maneira que é quase impossível distinguir a verdade da ficção investida de afeto. E isso traz, assim, uma reviravolta no pensamento freudiano e uma mudança de enfoque. Né? E a teoria de sedução cai e o Freud vai fazer toda uma construção e uma percepção em torno de que as memórias de acontecimentos, de situações, também podem ser memórias fantasiadas, e começa a fazer as suas construções a partir disso. E isso é super interessante, porque quando pensamos a noção do trauma e do sujeito traumatizado, nós podemos perceber que muitas vezes quem é traumatizado se vê frente a uma situação, ele se sente tão angustiado, tal como se verdadeiramente estivesse de frente com aquela situação da qual ele tanto teme. Ou seja, uma memória, uma situação investida de afeto psiquicamente é tão forte ou equivalente quanto uma situação próxima da realidade. E esse ponto traz aqui mudanças extremamente significativas para que a gente possa pensar muitas questões em torno do que o Freud vai elaborar
não só em torno do trauma, mas em torno de toda a sua construção do desenvolvimento da teoria psicanalítica, né? Pensar todas essas experiências que constituem, que influem, né, influenciam a constituição do psiquismo, e nessas fixações, nesses momentos em que o sujeito faz paralisações na sua história, investidos de afeto, onde o sujeito paralisa, onde ele não consegue avançar, aonde ele não consegue representar, aonde ele não consegue simbolizar alguma espécie de afeto ou de sentimento. E isso é super interessante. Tudo aquilo que, de alguma maneira, o sujeito não consegue uma determinada elaboração, uma certa defesa, uma certa apropriação do seu eu, ele se paralisa, ele se defende. Aquilo então se torna muitas vezes traumático, em maior ou em menor intensidade para o sujeito. E assim nós podemos pensar em traumas ao longo do desenvolvimento da criança, desde o seu desenvolvimento infantil, como também vamos pensar os traumas também ao longo da vida adulta. E nesse ponto, quando vamos pensar aqui a questão do trauma, logicamente não podemos deixar de pensar também o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, que é esse ponto tão importante para se pensar também a questão da organização da sexualidade. E nós sabemos que o Freud, em especial, toma o complexo de Édipo como algo fundamental na constituição do psiquismo. Na nossa atualidade, talvez devemos, não talvez, mas devemos pensar alguma coisa que também rompe, não se paralisa, não se fixa só no Édipo, mas precisamos também ter a capacidade de ver um pouco além, mas talvez isso seja uma conversa para um outro diálogo, para um outro momento, mas pensarmos essa centralidade do Édipo também na sexualidade infantil e entender que existe aqui um ponto muito importante que o Freud coloca e, claro, permearmos o quanto esse momento de descoberta, de descobrimento, descobrir, tirar, como se tira alguma coisa do descobrir. O sujeito descobre-se, ele vai descobrindo o mundo, ele vai tirando camadas, ele vai descobrindo maneiras, ele vai permeando, ele vai descobrindo a si mesmo, tirando camadas, ele vai descobrindo o mundo, ele vai descobrindo-se daquelas relações simbióticas e fechadas, e vai passando a descobrir muitas outras coisas. Mas marcado por toda essa sexualidade infantil. E o Freud vai reconhecer aquilo que está muito marcado e que eu recomendo que vocês perpassem sobre tudo isso e não esqueçam de passar, repassar, ler e reler todas essas questões, né? As pulsões parciais envolvidas em toda essa dimensão do desenvolvimento do sujeito. E claro que aqui o sujeito faz memorizações, tanto daquilo que é prazeroso, como daquilo que é desprazeroso. Em todas as suas fases, em todos os seus momentos.
cada momento marcado pelas suas fases. E os elementos traumáticos da vida adulta do sujeito muitas vezes estão fundamentados aqui nessa infância, né? E é muito importante nós termos uma noção de todos esses momentos. E com certeza, o Édipo, a sexualidade infantil, é um desses momentos super marcantes que vão ser aqui um referencial, que vão ter momentos extremamente referenciais. Tá? O interessante é sempre a gente pensar que o sujeito é esse quadrinho em branco que está se construindo, que vai buscando referências. E toda vez que ele tem referências, ele busca experiências que possam tentar satisfazer ainda mais esses parâmetros referenciais, numa busca interminável de satisfações cada vez maiores. E claro que nesse meio ele vai ser traumatizado, ele vai ser frustrado, ele vai se deparar com situações que vão ferir. E nesse momento ele vai se deparar com um dos traumas que, segundo Freud, é o trauma mais poderoso da existência do sujeito, que seria o trauma da castração. O Freud diz que o trauma, ele é algo contingente, ele é tomado um a um. Há condições que vão propiciar, condições estruturais, que vão propiciar esse trauma. Vão tornar alguns traumas mais intensos para o sujeito. Mas que os traumas são inevitáveis na existência de qualquer pessoa. Nós vamos nos deparar, isso faz parte da subjetivação do sujeito. Nós vamos nos encontrar com isso. Mas a castração seria esse impacto mais forte, esse trauma mais poderoso. E claro, ele tem o exemplo aqui do pequeno Hans. O pequeno Hans, né, um caso clássico freudiano, é um desses casos que talvez aqui nos mostre, e claro, o Freud expôs isso. O pequeno Hans é um caso que o Freud acompanha, não foi um caso dele, ele vai orientando o pai do pequeno Hans em relação ao medo que o pequeno Hans, o menino, sofria de uma fobia em relação aos animais, em especial aos cavalos. Começa com alguns outros animais, isso vai evoluindo até chegar aos animais, e eu gostaria que vocês pudessem buscar entender um pouco mais sobre esse caso do pequeno Hans, que vale muito, muito a pena, e que vai descrevendo toda essa relação traumática que o sujeito vai tendo, vai construindo-se ao longo do seu desenvolvimento. E é uma descrição super interessante. E o ponto mais marcante é justamente o medo da castração, o medo de perder aquilo que ele mesmo denomina de seu faz-pipi, o seu pipi, né? Há uma ameaça que ele sofreu bem na sua infância e que ele vai encontrar a posteriori, Nachträglichkeit, algumas situações que ele começa a perceber que vão dar sentido para aquelas percepções que ele teve. Então é super interessante essa construção e que vale a pena
ler esse caso para entender melhor tudo isso, né? E com isso, Freud começa, então, a fazer toda essa construção em torno da neurose traumática, sendo a fobia ali uma das manifestações das neuroses, né? Abandona toda aquela questão da teoria da sedução, vai começar a perceber aqui o papel dos desejos, das fantasias sexuais, vai fazer toda essa mudança de paradigma em torno da sexualidade e ver como é que o sujeito vai refletindo tudo isso. Mas esses momentos também vão coincidir com aquela provocação que inicialmente nós dissemos, tá? As neuroses de guerra. O Freud começa a perceber, e o pequeno Hans foi um exemplo clássico disso, de que as neuroses sempre tinham, os traumas sempre tinham uma origem na infância do sujeito. Mas a partir do advento da guerra, né, o Freud começou a perceber que algumas outras coisas não eram emergidas necessariamente pela guerra, né? E foi interessante porque com todo o contingente que era enviado, o retorno dos combatentes, pela própria guerra e o trauma produzido, isso mobilizou um tema fundamental para os psicanalistas, esse impacto, né? Essas pessoas que voltavam traumatizados, esses combatentes que voltavam ali traumatizados. E se exigia de alguma forma, principalmente da classe médica, uma certa resposta disso tudo. E claro que o Freud não deixou de ser aqui, de alguma forma, questionado sobre tudo isso. E é isso que leva o Freud também a reformular toda essa questão sobre as neuroses traumáticas, sem esse advento necessariamente da infância, né? E é super importante a gente pensar isso e pensarmos também como na nossa atualidade, ou na vida de qualquer sujeito, sem o momento contemporâneo marcado por tantas mudanças, aquilo que Masood Khan, um psicanalista contemporâneo indiano, nos traz como uma teoria, né? O trauma do cotidiano, os microtraumas do cotidiano, esses traumas ou essas fissuras cotidianas, como também elementos que marcam e que traumatizam o sujeito, independente da sua infância. E é interessante como que esse advento faz o Freud fazer uma reviravolta de todo o pensamento psicanalítico, aqui pensando como inicialmente a neurose de guerra traz aqui alguns delírios, alguns flashbacks para a vida do sujeito, alguns movimentos alucinatórios, alguns momentos e movimentos alucinatórios para o sujeito, mas pensarmos também as decorrências disso, sentimento depressivo, o desânimo e a tristeza sempre presentes, causados por esse movimento devido a esse trauma forte vivido pela guerra. Então, pensarmos a neurose traumática também ligada a um momento independente da sexualidade infantil. Mas, claro, pensarmos uma frase super importante, tá? Que
nós não podemos deixar de pensar que é esta frase: o trauma é contingente quando tomado um a um, mas há condições estruturais que o propiciam. Então, alguns sujeitos, há neles, na sua história, independente do trauma posterior, como um trauma de guerra, como um acidente traumático, uma morte, uma catástrofe, um acidente, por exemplo, agora está tendo guerra novamente, uma queda de avião, um acidente de carro, alguma coisa inesperada que aconteça no sujeito que possa vir a causar um grande trauma, há ainda assim condições estruturais na historicidade do sujeito que propiciam uma intensidade maior ou menor na formação de alguns sintomas da vida do sujeito. Então, mesmo assim, é super importante que nós, analistas, saibamos entender, identificar esses momentos na vida do sujeito, tá bom? Vamos aqui para algumas perguntas e logo nós já retomamos aqui mais algum complemento teórico. Muito bom, vamos lá, vou dar boa noite para quem chegou aqui. A Cidelis, boa noite, seja bem-vindo. Neuciene, Elza, Vivian, Maria Lima. Professor, não existe ninguém sem marcas, todo mundo tem marcas, tá? É algo natural da condição subjetiva humana, tá? Todo mundo tem aqui isso. Roberto, o próprio nascimento seria um tipo de trauma? Roberto, uma ótima pergunta. O próprio Freud já trata disso, Otto Renker trata disso, Ferenczi trata disso, Lacan também trata disso. São super interessantes as concepções que nós temos a partir disso, tá? Na aula que nós temos, falamos sobre angústia, inclusive nós trouxemos aqui algumas concepções, tá? Quando nós falamos sobre as origens da angústia, nós trouxemos aqui várias concepções sobre essas definições do trauma do nascimento. Então, quem quiser, retorna aí lá nos vídeos e dá uma olhadinha sobre isso. Mas, sim, o próprio nascimento é uma espécie de trauma. A Ana, há como frear o indivíduo que tem essa busca eterna por referência? De tantas buscas, o indivíduo pode ficar com um distúrbio psicológico? Ana, nossa busca é pulsional, né? Nós somos seres pulsionais, nós precisamos desse movimento para viver. Então, isso faz parte da condição humana. Sem esse movimento, nós paralisamos. Então, existe alguma coisa da ordem do necessário nessa busca constante, mas, claro, excedendo aqui um limite, e que é uma linha tênue para dizermos o que é patológico do que é normal, tá? Isso se torna doentio para o sujeito, tá bom? Vamos lá, Vivian, poderia dizer a concepção da vida pode ser também um trauma? A própria vida vai trazer os desafios do dia a dia, né? As experiências do dia a dia que vão ter os traumas que o sujeito vai precisar encarar, né? Como traz o Winnicott, o Winnicott diz que o trauma seria toda aquela experiência pela qual o sujeito não tem uma defesa egóica pré-determinada, né? Olha que interessante. Toda situação que o sujeito não tem uma defesa pré-determinada, pré-estabelecida. Uma criança que nasce sem nenhuma referência, tudo ele
não tem pré-determinado nada, não tem pré-estabelecido defesa para todas as experiências. Portanto, ele vai se deparar com traumas. Tá? Roberto tem outra pergunta. A neurose se instala na psique do indivíduo logo após a castração? Logo após a castração, durante a castração, tá? Antes da castração, o trauma se instala, as referências se instalam, tá? Algumas situações, as neuroses propriamente ditas como sintomas, podem ser que vão aparecer futuramente, tá? Os traumas, tá? Eles vão se instalar ali em todos os momentos, tá? Vão surgir, reaparecer, se manifestar, talvez em um momento futuro da vida do sujeito, tá? A posteriori, nachträglichkeit, tá? Maria, vamos lá. Traumas se originam a partir da resposta psíquica do sistema nervoso para um acontecimento negativo? Traumas se originam a partir da resposta psíquica do sistema nervoso para não só do sistema nervoso, tá, Maria, mas do sistema subjetivo, principalmente o subjetivo, tá? Veja bem, o trauma é sempre aquilo que, de alguma forma, gera paralisação para o sujeito, tá? O trauma é um impacto, tá? Vamos delimitar assim, tá? O trauma é o impacto de um acontecimento, tá? Sobre o psiquismo do sujeito, tá? Constituído pela história passada do sujeito. Que determina como posso dizer, o impacto na vida do sujeito, na sua história singular, e que faz, tá, na vida do sujeito um novo solo fértil, tá, de fantasias, de situações, de dores, de medos, de desamparos. Isso é um trauma. Tá? O trauma é esse impacto, sempre vejo isso, uma ferida, uma grande dor, pela qual o sujeito muitas vezes não consegue responder, não consegue dar respostas, tá? E o interessante dessa questão do trauma é que o trauma sempre vai ser marcado por uma questão que é muito interessante na clínica e na história do sujeito, que é toda essa questão que vai gerar em torno, tá, de repetições, tá? No entanto, que o Freud vai questionar em um momento futuro, tá, aquelas novas formulações a partir aqui da guerra, da neurose traumática, de eventos que não ditam necessariamente sobre a infância do sujeito, né? Que o sujeito sempre tenta aliviar a sua dor. E a isso ele dá o nome de princípio do prazer. Né? O princípio do prazer é aquilo que tenta sempre a todo custo evitar o desprazer. Tá? Não é aquilo que só quer reencontrar ou buscar o prazer, mas evitar o desprazer. Isso é o princípio do prazer. E no trauma, o sujeito traumatizado, ele sempre vai tentar evitar a sua dor.
ele sempre vai tentar evitar aquilo que lhe dói. E muitas vezes ele vai ser marcado por situações que o colocam sobre sofrimento de novo, onde a memória é evocada mais uma vez. E quando ele menos espera, ele é interrompido, às vezes nos seus pensamentos ou nas suas atividades, por aquelas situações que tomam ele novamente. As rememorações, a angústia, o medo, no caso das neuroses de guerra, as alucinações, os sonhos, né? E, claro, o Freud não vai deixar de pensar sobre essa questão. Ele vai fazer duas diferenciações que são incríveis. Num dado momento, ele chega a chamar isso de compulsão de destino, tá? Ou de neuroses de destino. E ele faz duas diferenciações. Uma diferenciação onde o sujeito tem uma posição ativa, aonde de alguma forma o sujeito encontra nessas situações alguma coisa que ele também se beneficia, e aqui isso é motivo de análise, tá? Nessa categoria, podemos dizer que os repetidores de destino, aqui, eles se beneficiam dessas repetições, tá? Eles obtêm aqui, de alguma forma, através desse seu comportamento, algum certo benefício, e existem aquela outra categoria, tá, em que as pessoas se deparam de alguma forma com situações em que elas, de alguma forma, estão passivas nessa situação. As coisas acontecem sem qualquer influência delas mesmas. Tá? Alguém que, sei lá, sofre acidentes de carro continuamente, mas sem que ela de fato tenha. Se casa e o marido morre, e casa outra vez o marido morre, casa mais uma vez o marido, meu Deus, se eu não casar com aquela mulher não, porque se casar com ela morre, né? E às vezes ela não tem qualquer influência nessa repetição, tá? Essas pessoas são as pessoas que são os repetidores passivos, tá? Não encontramos ali qualquer influência do sujeito nessas repetições. Nas primeiras, nós percebemos que o sujeito encontra ali alguma forma, nos ativos, ele tem uma maneira intencional, ele tem formas intencionais nessa resposta. Tá? E por isso que a gente deve pensar que mesmo nas relações traumáticas existe aquilo que é a chamada compulsão à repetição. Tá? Por isso, devemos sempre aprofundar todos esses conceitos teóricos na psicanálise, de maneira muito forte. Tá? Porque quando começamos a pensar esse conceito da compulsão à repetição, e começamos a pensar também essa categoria aqui dos repetidores de destino, como Freud nos traz, nós começamos a perceber que existe nessas pessoas que repetem alguma coisa que também as beneficia, alguma coisa que elas retiram mesmo de uma situação traumática, alguma coisa nesse movimento que as satisfaz. O que desse trauma, de alguma forma, o sujeito goza? Por que o sujeito não sai desse ciclo repetitivo?
Nós podemos ver uma criança, por exemplo, que brinca, ela vai no médico, o médico vai lá e ela se machucou, se cortou toda, o médico vai lá, dá ponto nela, ela chora, ela passa por aquela experiência traumática de ser lavada, ser costurada, ser agulhada, mas ela consegue elaborar aquilo depois de formas lúdicas. Ela vai dominando, integrando aquela experiência à sua história, muitas vezes na repetição lúdica, vai repetindo com brinquedos, com os amigos, ela vai aprendendo e integrando aquilo às suas experiências em vez de evitando, tornando essa experiência menos disruptiva para ela, mais integrativa. Vai integrando isso à sua história. Isso é um movimento interessantíssimo. O que muitas vezes as pessoas traumatizadas não fazem? Integração. Qual é o objetivo da análise com as pessoas traumatizadas? Fazer integração. Um dos textos mais fenomenais na obra freudiana e que trata a questão dos traumas se chama Recordar, Repetir, Elaborar. Por quê? Experiência de integração. Tornar a memória extremamente invadida de afeto não simbolizada menos disruptiva para o sujeito. O afeto estrangulado, desestrangulá-lo. Não fazê-lo com que seja tão disruptivo para o sujeito como é na vida. Tá? E claro, toda a experiência pode surgir em sonhos. Os sonhos podem ser situações em que os traumas também podem emergir, podem ser colocados também em cena. Tá bom? Temos aqui o Roberto que coloca: todo trauma gera um estresse e isso é considerado como uma resposta orgânica? Depende, tá, Roberto? Porque se a gente vai lá no DSM, isso é super interessante, nós temos, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Que já são de alguns eventos, de situações extremas que podem gerar ali algumas respostas orgânicas para o sujeito. Às vezes, algumas sim, outras não. Isso aí é uma questão muito individual, tá? Mas é interessante a gente pensar, tá? Agora, devemos avaliar isso também, tá? Mas gera estresse? Gera estresse psíquico para o sujeito, gera manifestações somáticas. O trauma tem aqui diversas facetas para o sujeito, é impressionante, tá? Você ainda continua, pode ser que o estresse de algum modo seria um mecanismo de defesa? Existem diversas formas que os traumatizados vão buscar para poder se defender, tá? No ano de 2002, eu sofri um acidente de carro e no momento em que eu fui atropelado, eu lembro dos faróis do carro vindo na minha direção, né? E de ouvir o barulho da frenagem, né? Do carro, o farol vindo na minha direção, e o cheiro de pneu queimado, né? Durante muito tempo, eu fiquei traumatizado com barulho de pneu, né?
Se eu ouvia uma frenagem ou um pneu cantando, aquilo despertava no meu organismo uma resposta imensa, né? Era um estresse danado. E uma coisa muito, muito engraçada que aconteceu, isso eu compartilho com muita tranquilidade, tá? É que no momento em que eu fui atropelado, eu estava urinando, né? E uma das coisas mais difíceis de ser trabalhada para mim, tá? Isso eu trabalhei em análise, era que segurar urina para mim depois disso, né? Eu não conseguia, né? Segurar a urina era sinal de perigo. Eu criei um trauma tão grande porque eu segurei muito xixi durante a viagem. E aí consegui convencer o motorista da van em encostar a van num ponto de ônibus, porque não tinha posto, ele tinha passado os postos de gasolina, né? E ele encostou numa parada de ônibus, a gente estava fora da pista. E quando eu desci para fazer xixi, um carro perdeu o controle na pista e me atropelou fora da pista. E eu tinha segurado muito o xixi. E aí, quando eu fui fazer xixi, eu fui atropelado. Então, segurar o xixi para mim foi extremamente traumatizante, como um sinal de perigo. Segurar o xixi é sinal de perigo, você vai sofrer alguma coisa, né? E foi um acidente muito grave na minha história, que me gerou marcas. Então, por um bom tempo, tá, Roberto, eu fiquei aí por um período de quase 2 anos, tá, com muita dificuldade em reter urina, mas era assim, muito mesmo, tá? Qualquer vontade mínima de fazer xixi eu precisava ir imediatamente, senão era um grande perigo mental para mim. Precisei significar isso na minha história, e a análise foi isso que me possibilitou, tá? Além de ouvir, né? Eu ouvia o barulho de pneu e eu paralisava, tá? Paralisava, uma neurose traumática que com certeza, com os aspectos singulares da minha história, intensificou muita coisa na minha particularidade, tá? Um recorte, um exemplo pessoal para se entender aqui a questão da neurose traumática sem um momento da construção na própria infância, um momento da própria infância. Mas os fatores da minha infância, com certeza, me ajudaram, tá? Intensificaram muitas coisas dessa situação traumática, tá bom? Pessoal, pois bem, essas são as origens da concepção freudiana, tá? O Freud vai trazer aqui toda essa questão, tá? Para a gente pensar sobre a compulsão à repetição, tá? Sobre a pulsão de morte, que são fatores fundamentais para pensarmos a pulsão de morte. A Silvia Barreto fez uma live, tá aqui no Instagram, sobre pulsão de morte. Eu indico que vocês possam assistir para que vocês possam entender melhor esse fenômeno. E eu espero que em breve a gente possa fazer também uma live sobre compulsão à repetição, retorno do recalcado e alguma coisa desta ordem, tá bom? Semana que vem, tá? Nós temos o nosso webinário, então quem tiver oportunidade, vem participar conosco, dia 19 e 20, tá? Às 20 horas, tá? Vocês podem fazer a inscrição. Vai lá no link na minha bio no Instagram, acessem lá, as vagas são limitadas, portanto vão lá, se inscrevam já, façam a inscrição, e o nosso tema vai ser sobre a teoria da sexualidade infantil. Então convidem também aquelas pessoas que têm interesse em participar, e eu fico aguardando vocês, tá bom?
Muito obrigado pela participação de todos vocês. Uma boa noite. Obrigado pela participação, pela presença aqui na véspera do feriado. Uma boa noite, ótimo feriado, um feliz Dia das Crianças para todo mundo, porque afinal de contas, o inconsciente ele é atemporal e nós temos aqui sempre alguma coisa de infantil também dentro de todos nós. Então, um feliz Dia das Crianças para todos nós, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Ótimo feriado. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite e tchau, tchau.